Oi, hoje eu vim falar sobre o livro Becos da Memória, da escritora Conceição Evaristo, publicado pela editora Palas. Esse livro, ele foi finalizado em 1988, mas ele só foi publicado em 2005. A gente não sabe exatamente quando a história se passa. A literatura da Conceição Evaristo, ela nos localiza, ela nos dá algumas pistas sobre espaço-tempo, mas tem personagens do porto, serventes, pedreiros, prostitutas, empregadas domésticas, que são mães solo, por exemplo. Ou seja, personagens que estão tentando sobreviver, que são explorados, que são oprimidos pela sua condição, pela sua classe. Vivem numa cidade, no mundo urbano, mas são totalmente expropriados, né? O que o Lúcio Kovarik chamaria de a expoliação urbana, porque eles vivem numa miséria muito grande. Aqui nós temos empregadas domésticas, que são mães solo, nós temos pedreiros, serventes, pessoas desempregadas, pessoas que fazem o que pode, prostitutas, que tentam ali conseguir o pão de cada dia. E esse livro permite um diálogo com a própria tradição da literatura brasileira. Ele me lembrou em diversos momentos Quarto de Despejo, tanto por esse amor da escrita da personagem que está narrando pra gente, como também desse cotidiano que ela vai pincelando, que ela vai tecendo desses personagens. Me lembrou bastante. E também me lembrou o livro O Curtiço, do Aloysio de Azevedo. Eu acho que a referência ela é bem evidente, né? Então, são personagens que moram nesses becos, nesses barracos, e tem uma cena específica que me lembrou muito essa reminiscência do Curtiço, porque ela vai mostrando algumas lavadeiras, né, que eram, enfim, muito exploradas. Então, toda a cena ali que a Conceição Evaristo constrói, a gente consegue entender o diálogo que ela tá conseguindo traçar com o melhor da literatura brasileira. Retrato também do Brasil, porque é um momento, se nós aceitarmos então que o livro se passa ali na década de 60, 70, o Brasil ele já tá deixando de ser rural, entrando ali, sendo predominantemente urbano, e possibilita com que a gente pense sobre a urbanização brasileira. Então me lembrou muito o livro do Milton Santos, A Urbanização Brasileira, porque ele vai mostrando como que se dá essa desigualdade, porque esses personagens vivendo cotidianos muito duros, como eu comentei com vocês, é um livro muito triste nesse sentido, por mais que ela fale que, apesar daquele espaço ser muito hostil, ser uma convivência muito difícil, porque é muito pobre, ela tinha um carinho por essas pessoas que povoam o seu imaginário, e a sua infância, a sua adolescência. Então, ela consegue ter aquele olhar de como aquilo era difícil, mas ao mesmo tempo ela tem muito carinho, ou seja, a gente consegue pensar muito na relação do ser humano, da sociedade, com a cidade, com o solo que habitamos, como é que nós construímos as nossas relações a partir dessas mediações. Eu queria comentar sobre o livro Escritos Urbanos, do Lúcio Kovarik. O Lúcio Kovarik, assim como o Milton Santos, né, ambos foram dois estudiosos da questão urbana. O Lúcio Kovarik, ele é muito conhecido por um livro chamado A Expoliação Urbana, que é Naquele livro ele vai falar muito sobre o cotidiano desses trabalhadores, porque muitos aqui do Becos da Memória foram pessoas que tiveram que sair das suas regiões, por exemplo, do norte, do nordeste, para ir para o sudeste em busca de melhores condições. E aqui eles vivem na completa pobreza. Eu vou ler aqui um trecho do livro Escritos Urbanos, que eu comentei, que é publicado pela editora 34. Esse daqui do Milton Santos é publicado pela editora EDUSP. Como eu falei, o livro foi publicado em 1988, né? Então, vamos aceitar que o livro ele se passa ali na década de 60 ou 70, mais ou menos. Eles são expoliados a todo momento de infraestrutura urbana, por exemplo, porque eles vivem em completa precarização, eles não têm serviços ali próximos, e é um terreno, essa favela, e logo no começo já diz isso, é um terreno que havia sido comprado por uma grande incorporadora. Então, nesse momento, a gente consegue ver como que esse processo de expoliação urbana, esse processo de pobreza urbana muito grande, ele é fruto justamente dessa acumulação, né? Porque não é que você não tenha um progresso, uma modernização. Não, você tem isso, mas você também tem essas favelas, que em alguns pontos é visto como impasse. Então, vamos demolir esses cortiços, vamos demolir essas casas pra gente construir um grande prédio. E você não resolve as questões estruturais, que é o que acontece com esses personagens. Eles são expulsos ali daquelas favelas. Favelas no Brasil, sobretudo nas regiões metropolitanas, ele diz assim: o cortiço é também uma situação marcada por grande precariedade habitacional. Amontoados em cubículos, seus habitantes somavam 850 mil em 1980.
Em 1985, viviam na região metropolitana de São Paulo mais de 14 milhões de pessoas. A maioria mora em habitações precárias, favelas, cortiços e casas autoconstruídas em terrenos destituídos de serviços públicos, e ganha poucos salários mínimos por mês, revelando um acentuado grau de pauperismo e precárias condições urbanas de existência. Fala de algumas áreas que eram desvalorizadas, e quando chega algumas melhorias urbanas, esses espaços eles são valorizados, aumenta muito o preço de se morar ali e, consequentemente, há uma expulsão da população mais pobre. E é mais ou menos exatamente isso, na verdade, o que a gente vê aqui no Becos da Memória, porque eles são, como eu disse, no momento em que ocorre esse processo de valorização, essas áreas, antes acessíveis a faixas de remuneração mais baixa, tendem a expulsar a maioria dos locatários, proprietários que não puderam pagar o aumento de taxas, de impostos. Acho que é um livro que, para além de ser muito bem escrito, eu acho que é importante essa leitura, porque ele possibilita um documento de época, né? As Becos da Memória. Eu acho que é um livro que dá pra gente pensar sobre muita coisa, como eu comentei, sobre a dinâmica urbana, sobre miséria urbana, expoliação, sobre geografia, sobre paisagem, sobre essas desigualdades socioespaciais, trazer um pouquinho de cada história desses personagens aqui, para que a gente conheça um pouco essas pessoas que não têm voz perante a sociedade, né? Que não são ouvidas, que não estão nos espaços. Fácil aqui da minha edição, da Maria Nazaré de Soares Fonseca, que ela diz o seguinte: um caminho marcado pela observação das mazelas de um projeto urbano que não consegue solucionar a demanda dos excluídos, das periferias dos grandes centros e dos bolsões de miséria, que colocam em xeque o ranço positivista de slogan como ordem e progresso. É o que é construído pela voz narrativa do livro Becos da Memória. A vivência da penúria afina alguns instrumentos narrativos para expor as vidas subterrâneas minadas pela carência intensa de melhores condições de vida. Então ela vai falar sobre essas mazelas, mas também sobre a força desses personagens, sobre as suas formas de resistência, as suas brechas encontradas para sobreviver. É um livro que eu recomendo muito. Até a próxima!